A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Salmos 7. Nestes salmos, nós veremos que o salmista tem a confiança em Deus, de que todos aqueles que abrem uma cova ou criam uma cilada para aqueles que são justos, caem nas suas próprias armadilhas, nas suas próprias ciladas. Trata-se, portanto, de uma promessa de que se você tem inimigos que estão reservando o mal para você, são eles mesmos que tropeçarão quando você estiver diante de Deus. Vamos à leitura. Senhor meu Deus, em ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Versículo 2: Para que ele não arrebate a minha alma, como leão, despedaçando-a sem que haja quem a livre. Verso 3: Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos. Verso 4: Se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa. Verso 5: Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Selá. Então, nos versículos 3, 4 e 5, o salmista reconhece diante de Deus com humildade que se ele fez alguma coisa errada, ele considera justo que o seu inimigo consiga derrotá-lo, que o seu inimigo consiga vencê-lo. Ele começa nos versos 1 e 2 pedindo que Deus o livre dos seus inimigos para que ele não fique como uma alma que foi capturada por um leão e que não tenha quem a defenda, mas que seja despedaçado. Mas nos versículos 3, 4 e 5, ele reconhece: se eu fiz alguma coisa errada, então eu mereço receber o castigo. Selá. Esse selá é uma palavra que significa pausa. O livro dos Salmos contém hinos. Salmos, no hebraico, é Terrilim. Terrilim significa louvores. Então, os salmos são hinos que eram cantados pelo povo durante as reuniões para adorar a Deus. Quando você vê na leitura de um salmo essa palavra selá, significa que aqui havia uma pausa durante a cantoria. Você canta o hino e aí você tem uma pausa. Essa pausa é para meditarem no que foi falado, no que foi cantado. Aqui nos versículos 3, 4 e 5, o que está sendo cantado é: se eu fiz alguma coisa errada, que o meu inimigo me persiga. Então tem um selá, uma pausa. Em outras palavras, esse silêncio é para que as pessoas meditem. Será que eu fiz alguma coisa errada que justifique que os meus inimigos possam me perseguir? Por isso tem essa pausa ali. Aquilo que é falado, é cantado, e se coloca uma pausa para que as pessoas pensem naquilo que acabaram de cantar. Depois da pausa, o texto, o hino prossegue. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Então, espera-se, depois dessa pausa do selá, que as pessoas digam que estão limpas, que elas não têm
nenhum pecado. Então elas podem dizer ao Senhor que o Senhor se levante por elas. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Quando ele pede para que Deus se levante na ira dele, a ira de Deus se manifesta quando ocorrem injustiças. Quando você ouve a palavra ira de Deus, significa que alguém cometeu alguma coisa, algum pecado, praticou alguma coisa errada. Então, a ira de Deus vem para corrigir e castigar aquele erro que foi cometido. E o salmista fala que o Senhor se levante na tua ira, ou seja, que o Senhor se levante para tratar com os meus inimigos, porque os meus inimigos estão me perseguindo de maneira injusta. Então é necessário que o Senhor corrija os meus inimigos, fazendo com que a tua justiça se recaia sobre eles. Então levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Ele pede que Deus se exalte, porque a glória e a exaltação de Deus consiste em Ele realizar a sua justiça na terra. Porque quando a justiça de Deus se realiza na terra, Deus está mostrando que Ele ainda governa, que Ele ainda reina, que Ele ainda realiza o seu juízo sobre aqueles que praticam o mal. Por isso o salmista fala: levanta-te, Senhor, na tua ira. Ou seja, pune aqueles que estão fazendo as coisas erradas. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores. Em outras palavras, mostra que o Senhor ainda está no comando, que o Senhor ainda governa sobre tudo. E desperta por mim para o juízo que ordenaste. No final ele pede que o Senhor faça isso por mim, para o juízo que ordenaste. Verso 7. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. O salmista está dizendo, assim significa quando o Senhor manifesta a tua ira e faz com que os pecadores recebam o castigo. Quando o Senhor exalta a si próprio, mostrando que o Senhor ainda reina e governa. Quando o Senhor derruba o mal. Quando o Senhor faz isso e quando o Senhor me defende, desperta por mim para fazer com que o juízo seja ordenado e ele ocorra, assim, quando o Senhor manifesta a sua ira e se exalta e desperta por mim, te rodeará o ajuntamento de povos. Em outras palavras, quando o Senhor faz tudo isso, todos os povos veem que o Senhor é Deus. Então todos os povos se reúnem em rodas e se ajuntam para virem até o Senhor, porque reconhecem que o Senhor é justo e faz a justiça na terra. Quando o Senhor está fazendo isso, assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta às alturas. E aí o salmista está dizendo assim, por causa deles, por causa dos povos, volta às alturas. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer assim, por causa do ajuntamento dos povos, volte a ficar na altura que o Senhor está. Esse volta às alturas significa continue julgando a terra, continue sempre fazendo assim, continue retribuindo a todos os que praticam o pecado com a sua justiça. Volte sempre, permaneça nas alturas. Porque enquanto o Senhor permanece nas alturas, governando, reinando e fazendo a justiça, o ajuntamento de povos estará rodeando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é Deus. Versículo 8: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Aqui no verso 8, o salmista mostra que ele tem certeza que o Senhor julga a todos os povos. E ele pede que ele também seja julgado segundo o que ele tem feito. Segundo a minha justiça, significa segundo o que eu tenho feito, se eu tenho feito o que é justiça ou não. E conforme a integridade que há em mim, ou seja, de acordo com aquilo que eu tenho sido íntegro ou não.
Versículo 9: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Na verdade, o salmista pede que o Senhor julgue a ele, porque ele prefere ser julgado por Deus para saber se ele está limpo diante de Deus, a ser julgado pelos ímpios. Porque ele sabe que os ímpios, quando realizam a perseguição a alguém, são piores do que Deus. E o salmista sabe que se Deus não livrá-lo e perdoá-lo, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, ele cairá nas mãos dos seus inimigos. Porque o Senhor fica longe daqueles que praticam o pecado. Então ele prefere se aproximar de Deus e pedir que Deus julgue ele. E ele pede na sequência: tenha já fim a malícia dos ímpios, ou seja, o mal que está no coração dos ímpios, que isso tenha fim, mas que se estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. Ele fala: o Senhor é que prova o coração, o Senhor é que vê o que passa no coração das pessoas. O Senhor é que prova a mente, o Senhor é que sabe quais são os pensamentos das pessoas. O Senhor é que sabe o que é que os ímpios estão pensando, o que é que eles carregam no coração deles. E como o Senhor sabe e prova o coração e a mente de todos, que eles sejam derrotados pela sua malícia, que o Senhor veja o mal que eles têm no coração deles e nos pensamentos deles, para que o Senhor os julgue. E que no julgamento do Senhor isso tenha fim. Versículo 10. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Quando ele fala que Deus é o escudo dele, o escudo é aquilo que nos protege de pedradas, de flechas, de ataques dos nossos inimigos. Ele fala que Deus, o meu escudo está com Deus. Ou seja, nenhuma pedra, nenhuma palavra, nenhuma flecha, nenhuma seta, nada de mal me alcançará, porque o Senhor é o meu escudo. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. O salmista aqui vê a si como alguém que é reto de coração, como alguém que está buscando a Deus, como alguém que deve ser livrado dos seus inimigos. Verso 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Ou seja, Deus ele julga a terra todos os dias ele aplica a sua disciplina, a sua ira. 12. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Verso 13. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Veja que versículo 12 e 13 o salmista fala que Deus dá oportunidades para que todos se convertam dos seus maus caminhos e se voltem para Ele. E aquele que não se volta para Deus está sujeito a receber seta por meio das armas mortais que são do próprio Deus. E Ele mesmo coloca em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Verso 14. Eis que esse está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produzirá mentiras. 15. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. 16. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Verso 17. Eu louvarei ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então o salmista termina este salmo dizendo aqui que aqueles que praticam o mal, veja os versículos 14 e 15. Eis que está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produzirá mentiras. Cavou um poço e o fez fundo e caiu na cova que fez. Os inimigos são aqueles que não se convertem a Deus.
não se convertem. O versículo 12 e 13 fala a respeito da promessa de Deus, de que o próprio Deus afiará a sua espada e já tem armado o seu arco, está aparelhado, e tem armas mortais que serão colocadas em ação, como setas inflamadas contra os que praticam mal, contra os que são perseguidores. Porque Deus está com dores de perversidade. Os perseguidores estão com dores de perversidade, querendo atacar o justo. Eles preparam um poço, mas eles caem no seu poço, porque Deus assim faz. Então o versículo 16 termina dizendo: a sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua mioleira. Em outras palavras, o mal que os inimigos fazem vai cair sobre a cabeça deles mesmos. A violência que eles praticam vai descer sobre eles mesmos. Mas eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém.